profeta Esdras, né? Ele chegava na praça e fazia isso. Ele simplesmente lia, fazia o que a gente faz. Ele lia a palavra de Deus publicamente. Ficava horas e horas lendo, uma manhã toda lendo, um dia todo lendo a palavra de Deus e as pessoas ouvindo só isso. Tá? E esse simples ato, né, era de uma relevância tão grande que ficou registrado, né, na palavra de Deus, né, no livro de Esdras. Ele lendo as escrituras, lendo, né, os rolos da lei. Então, assim, pode parecer uma coisa muito singela, muito simples, mas eu entendo que é algo bíblico, é algo que o Senhor nos chama para fazer. Tá? Então, queridos, eu quero agradecer a você, né? A vocês que nos acompanham, a vocês que entendem que isso aqui é uma ação, uma atividade, né? É um cumprimento das Escrituras. Nós não fazemos isso, né, para buscar monetização, não fazemos isso para buscar, né, nada mais do que um cumprimento da palavra do Senhor. Então eu agradeço pela tua vida e eu fico pensando assim, né? Quantas pessoas poderiam estar aí hoje, né, conhecendo mais da palavra de Deus se tivessem desde o início lá, né, acompanhado. Se você for agenda, mas se você tiver anotado, você vai perceber que mais da metade da Bíblia nós já lemos, né? Nesse período que nós, desde quando nós iniciamos, né? Eu não fiz a conta quantos livros ainda esse ano, mas eu tenho certeza aí. Eu lembro que o ano passado a gente já tinha passado de 33 livros. O ano passado, né? Que a Bíblia tem 66, então o ano passado a gente já tinha passado. Esse ano aqui com certeza a gente avançou bem mais, né? Eu tenho certeza aí que já devemos aí ter passado aí de 60% ou 70% da Bíblia toda. Mas enfim, queridos, então vamos lá. Dando continuidade então, nós estamos estudando Daniel capítulo 5 hoje. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 5. Lembrando que ontem, capítulo 4, falamos sobre mais ontem foi sobre... Ali onde o reconhecimento de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor. Após aquela... Mais um sonho, né? Mais um sonho dele, após aparentemente uma loucura dele, né? Isso, onde quando Deus ele tira o entendimento dele, né? Exato, que ele vai viver como os animais do campo. Porque ele está se engrandecendo. Exato. E Deus tira o entendimento dele. Exatamente. E ele pode daí reconhecer a grandeza de Deus, né? E Deus volta o entendimento dele, então ele reconhece a grandeza de Deus. Exato. Hoje, o capítulo 5, gente, vai contar a história do filho dele, ok? Tá? Nabucodonosor aparentemente já não está mais fazendo parte, aparentemente já morreu, já não faz mais parte. O filho dele agora, Belsazar, né, que está no comando, ok? Tem aqui um lapso de tempo aqui entre o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai perceber isso, tá? E aparentemente Daniel não é mais o governador, não está mais no governo, mas ainda está habitando ali na região. Você vai perceber isso no decorrer da leitura, ok? Então acompanhe com a gente, então. Daniel capítulo 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede e na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios na Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados.
Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Opa! Até aqui tá bom. Olha só, gente. Então, só pra gente, né? A gente vê lá que Beltsazar está lá nos seus banquetes, suas festas. Cita lá no início que ele estava utilizando, né, os utensílios do templo que o seu pai tomara lá do templo de Deus, né, quando sitiou Jerusalém, quando, né, capturou lá, Nabucodonosor captura, né, o povo de Judá e os utensílios do templo. Agora ele usa esses utensílios, né, nas festas que eles estão utilizando com as mulheres, com as concubinas, bebendo nas taças, enfim. Neste momento, o que acontece? Uma mão, só diz que uma mão aparece e começa escrevendo no reboco da parede do templo, né? Uma escrita que ele não consegue nem ler e muito menos interpretar. Ele fica atônito, ele manda chamar os astrólogos, eles mandam chamar os adivinhos, tá? E isso traz pavor para ele, traz pavor para Beltsazar e mexe muito com ele, porque aqui é algo sobrenatural que acontece, tá? E neste momento, o versos 11 para mim me impacta, porque ele fala assim, que a rainha chega para ele, vendo toda aquele impacto que ele ficou tribulado, né, atribulado com aquela, e fala assim: existe um homem em teu reino que possui o Espírito dos Santos Deus. Hoje isso, né? Nós diríamos assim: existe alguém que tem o Espírito de Deus, que é capaz, né, de discernir as coisas de Deus. Gente, isso é poderoso, isso é impactante, em pensar que todos nós hoje, né, que cremos em Cristo Jesus, possuímos o Espírito de Deus. Todos nós hoje podemos ser classificados como este homem cheio do Espírito Santo, essa mulher cheia do Espírito Santo. Gente, isso é um privilégio, isso é uma honra, isso é maravilhoso. Daí, né, cita a escritura: na época do teu pai, lá do predecessor, né, do teu pai, tinha uma pessoa que era um iluminado. Gente, nós somos iluminados, né? Ou seja, existe uma luz em nós, né? O Espírito Santo vem para trazer luz, para nos iluminar, para nos dar sabedoria que o mundo não pode dar. Este mundo só pode dar trevas, mas o Espírito de Deus nos traz luz. Então, Daniel tem essa luz. Ele é um iluminado, né? E tinha inteligência e sabedoria dos deuses. É isso que faz o Espírito Santo, nos trazer sabedoria e inteligência dos deuses. Então agora manda chamar Daniel, né? Fala lá, versos 2: verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltsazar, né, tinha inteligência extraordinária, tá? E também capacidade de interpretar. Então agora que vão lá chamar Daniel. Então, versos 14, a pastora foi a hora que tocou o telefone aqui. Então agora ela vai dando continuidade. Preste atenção, acompanhe com a gente. O que vai acontecer? 14? Isso. Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do rei. Manto vermelho é manto púrpura, só reis, só autoridades utilizavam. Quer dizer, você vai ter uma autoridade dentro do meu reino. Cordão de ouro também, só reis, só autoridades, só magistrados, monarcas utilizavam. Quer dizer, você vai ter autoridade. É isso que ele está querendo dizer, ok? Então Daniel respondeu ao rei:
podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em tuas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Antes de você falar do significado, observe, gente, que Daniel então fala para ele, menciona, ele fala assim, olha, Beltsazar, né, o teu pai passou uma experiência forte, e detalhe, ele fala, você conheceu, você ouviu falar, você soube o que aconteceu com o teu pai, né, ele foi poderoso, ele se achou, né, ele, em toda a sua glória, e viu o que aconteceu com ele, daí ele perdeu a consciência dele, né, o entendimento dele, foi viver com os animais no campo, passou lá um tempo como animal, como uma pessoa que perdeu totalmente, né, a condição, a capacidade de raciocínio, enfim, viveu como bicho, mas depois recuperou, deu glória a Deus, Deus deu para ele tudo de volta, ele reconheceu, ele glorificou a Deus. Você mesmo sabendo de tudo isso, tá? Você não deu bola para isso, tá? E daí o verso 22 fala assim, mas tu, que é sucessor dele, você não se humilhou, teu pai se humilhou diante de Deus. Você não se humilhou, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, você se exalta, né? Você coloca, né, acima do Senhor, dos céus, né? Você manda trazer as taças, você debocha disso, você profana. Ele está dizendo assim, olha, o teu pecado é maior. É isso que ele está querendo dizer para ele. E por causa disso, então agora eu vou dizer o que significa a inscrição Mene, Mene, Tekel, Parsim ou Pérez. Então agora vem a interpretação. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Gente, agora olha que interessante. Mesmo a interpretação sendo algo que não favorável a Beltsazar, ou seja, né, você foi pesado na balança, teu reino foi cortado, foi tirado de você, tá? Olha como é muito sério essa questão do que é falado, né? É dado o manto para Daniel é colocado como terceiro. Mesmo ele rejeitando aqueles presentes, né? Isso, mesmo ele tendo rejeitado, aqueles presentes. Aquilo que é dito é feito, é como se fosse um decreto, uma lei, tá? Naquela mesma noite é cumprido, ou seja, Beltsazar morre, tá? Como foi dito, né, que o reino dele ia ser dividido para os medos, então realmente, né, Ciro vem, que é o medo persa, e assume, então quer dizer, tudo acontece. Gente, isso aqui é de gerar temor no coração realmente, porque você vê assim que realmente tudo que foi escrito, foi lido, foi interpretado, foi vivenciado, tá? É muito sério.
Deus é sério. Deus é fiel? É, mas também é justo. Querido, tudo que está escrito, né, acontece ao seu tempo. Por isso nós precisamos sim dar muita atenção ao que está escrito, pastora, porque acontece. O que acontece hoje, pastor, é que nós estamos vivendo um tempo da graça. Então às vezes a gente acha que Deus está bonzinho, né? As coisas não acontecem mais como eram antigamente. Não, queridos, é que hoje nós vivemos um tempo da graça, que é um tempo de misericórdia, é um tempo onde Deus permite que a gente tenha longanimidade, benignidade. Jesus morreu por nós na cruz e nos dá um tempo para nós nos arrependermos. Mas Deus continua sendo um Deus de justiça. Exatamente. Ou seja, e outra, tudo tem um tempo. Exemplo, né? A exemplo lá de Noé, gente. Deus falou assim: Noé, constrói uma arca aí, porque vai vir um dilúvio, tá? Vai vir chuva, tá? Quanto tempo levou para construir a arca? 100 anos, aproximadamente, tá? Ou seja, 100 anos de misericórdia, mas depois de 100 anos a chuva veio, tá? Eu digo para você assim, para quem viu Noé construindo a arca, né? Falou assim: o que você está fazendo, menino? É que vai chover. Kkkk. Todo mundo deu risada, é que nem hoje, né? Porque não, é que eu estou me santificando, porque Deus quer que a gente se santifique, Deus quer que a gente abandone o pecado, né? Todo mundo, kkkk, para com isso, menino. Deus não liga mais para essas coisas. Uma hora a chuva vem. E daí, quando todo mundo correr para a arca, o próprio Deus fechou, gente, a porta. Que a gente possa ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Belsazar aqui, queridos, brincou. Você viu que ele fala assim: você deveria ter observado o que o teu pai observou. Seu pai se humilhou, você não se humilhou. Agora para você é tarde, né? Essa é a lição do capítulo 5. Que não seja tarde para nós que estamos ouvindo. Amém? Amém. Sério, né?